Família, no vídeo de hoje eu vou tratar aqui sobre um assunto que muita gente tem dúvida, não sabe como iniciar e principalmente como chegar no objetivo financeiro de R$ 1 milhão. E por que eu trouxe, pensei nesse tema? Porque muita gente acabou me perguntando: Murilo, como que eu faço para chegar nos meus primeiros R$ 1 milhão? Murilo, como que eu alcanço de fato 1 milha de patrimônio com o dinheiro bem investido? Qual que é o melhor caminho? O que que você fez? Então, sobre essa pergunta, sobre esse questionamento, essa dúvida, esse anseio de todos vocês, eu resolvi trazer esse tema de hoje. Então, bora pro vídeo. Salve família, seja bem-vindo ao canal mais chave de educação financeira e investimentos do mundo. Quem está falando aqui sou eu mesmo, Murilo Duarte, mais conhecido aí como Favelado Investidor. Bom, como eu já falei aqui no início, na abertura desse vídeo, já tá no título também, na thumbnail, tudo que é lugar, hoje eu vou revelar aqui para você qual é o melhor caminho para você chegar no seu primeiro R$ 1 milhão. E o que eu vou falar aqui hoje é um reflexo do que eu acabei fazendo para ter esse resultado, tá? E que inclusive eu já vi muitas outras pessoas também fazendo e alcançaram não só o primeiro milhão, mas outros resultados bem maiores também. Demorou? A primeira coisa que você tem que olhar dentro da sua vida financeira para você acumular esse patrimônio, para você chegar nesse tão sonhado primeiro R$ 1 milhão, é que a sua vida financeira ela tem 3 pilares. E por incrível que pareça, poucas pessoas têm conhecimento disso, ou têm um conhecimento bem superficial, ou às vezes não leva muito a sério. Eu já fui esse tipo de pessoa também, até que eu comecei a entender sobre esses 3 pilares e aplicar e buscar e me desenvolver todo santo dia. Então a primeira coisa que você já tem que colocar na sua cabeça é que é um processo a ser respeitado, é uma jornada a ser trilhada e que tudo que você sabe hoje não vai te levar para o próximo nível. Então você tem que investir no seu conhecimento, você tem que investir no seu desenvolvimento, você tem que mudar os seus hábitos. E tudo isso que eu falei vai ter um grande impacto nesses 3 pilares. Fechou? O primeiro pilar, eu estou falando aqui da educação financeira. Ah, Murilo, educação financeira? É sério isso? Sim, é sério. O que é educação financeira? A educação financeira basicamente vai te ensinar, vai te modelar a administrar o seu dinheiro que você tem, seja ele muito, seja ele pouco. Porque se você não sabe administrar o seu salário hoje, se você recebe R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, como que você vai administrar R$ 1 milhão? É quase impossível. Tanto que a gente vê, infelizmente, um grande histórico de vencedores, ganhadores aí da Mega Sena, de Big Brother, de tudo que é show por aí, prêmios, que após alguns anos eles vêm à falência, eles perdem tudo aquilo que ganhou. Por quê? A mentalidade dele, os hábitos deles, a administração financeira não está programada para gerenciar todo esse patrimônio, todo esse dinheiro, porque eles sempre administraram e mal o pouco que ganhavam. Então, se você quer aprender a administrar R$ 1 milhão, primeiro aprenda a administrar R$ 1.000. Feito isso, o que você vai fazer em seguida? Você vai modelar, você vai mudar e transformar todos os seus hábitos. E o primeiro ponto para você já iniciar em relação a isso é olhando as pessoas de sucesso financeiro. E quando a gente olha essas pessoas que construíram patrimônio, eu não estou falando de herdeiro, eu não estou falando dos caras que o pai, a mãe morreu e deixou lá R$ 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões. Eu não estou falando dessa galera, até porque é uma minoria. Eu estou falando de quem veio de baixo, trabalhou, conquistou, se desenvolveu e chegou no seu primeiro R$ 1 milhão. E um hábito muito comum é simplesmente gastar menos do que se ganha. Se hoje você já está recebendo aí R$ 1.000 e está gastando mais do que os R$ 1.000, é sério que você acredita que tem conhecimento, tem know-how, tem habilidade de administrar R$ 1 milhão? Não, assim a conta não fecha. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar todos os seus hábitos sobre a ótica de consumo, sobre a ótica de guardar dinheiro, sobre a ótica de administrar essa grana. Pô, eu sei que tem um boleto que vence dia 10 e hoje é dia 5, então já vou deixar essa grana separada.
Eu não vou sair gastando, eu não vou pegar outra conta que só vence no dia 30 e já vou adiantar ela. Não faz sentido, e eu tô falando isso porque muitas pessoas acabam fazendo. E se você é esse tipo de pessoa, aprenda urgentemente a administrar esse seu dinheiro, mesmo que seja pouco. Feito isso, a segunda coisa que você vai ter que se concentrar é o quê? Ganhar mais dinheiro. Porque ganhar mais dinheiro vai acelerar também esse processo de você começar a juntar grana. E juntar grana não é investir, tá? Investir eu vou falar depois. Sobre ganhar mais, qual que é o melhor método? Qual o melhor caminho? Eu vou falar por experiência própria. E isso aqui tem perfil de pessoa que vai fazer ou só vai fazer até tal ponto. E outro tipo de pessoa fala, pô, eu nem quero fazer isso, eu já quero pular para outra parte. E outro tipo de pessoa, que é, por exemplo, o meu, fez as duas partes. Trilhou um caminho, trilhou uma jornada. Que é o quê? Primeiro você tem que investir no seu conhecimento, na sua área que você tem experiência. Para você, pelo menos se você já trabalha em alguma empresa, você ter uma condição de pedir um aumento salarial. Porque seu chefe, seu patrão, o dono da empresa, ele não vai te dar um aumento salarial só gostando de você. Tá? E se você tem um rostinho bonito, se você não tem, se você sabe falar bem, isso é normal. Você tem que agregar um grande valor para a empresa. E geralmente você agrega mais valor se especializando naquela área que você trabalha. Se você é da área financeira de uma empresa, faz ali uma pós-graduação, se especializa ali em administração financeira, em contabilidade, economia, né, em controladoria. Se você trabalha na área do direito, vai fazer uma especialização em direito tributário, que muitas empresas têm uma grande dificuldade nisso. Especializa em aquilo que você já trabalha e que você tem uma condição de pedir um aumento salarial, porque só pedir por pedir não agrega nada, infelizmente isso não vai rolar. E como que eu fiz isso? Só para você entender. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, né? Carregar um saco de farinha nas costas mais pesado do que eu. Pesava 48 quilos, o saco de farinha tinha 50, pra você ter uma ideia. Eu fiquei, eu acho que um ano e meio nessa fábrica de pão, e depois pedi demissão, porque eu consegui outro emprego, que foi como menor aprendiz em um cartório, né, que fica ali no centro de São Paulo, ali próximo à Praça da Sé, que inclusive é do lado da Bolsa de Valores. Dentro desse cartório, eu entrei recebendo R$680. Passou um ano, eu já estava na faculdade, tinha acabado de me matricular. Por conta de eu estar cursando o ensino superior, abriu diversas portas. Várias oportunidades começaram a aparecer. E aí eu entrei no Bradesco. E dentro do Bradesco, isso porque foi um estágio, foi para R$2.500. Então eu saí de um salário de 500, foi para 680, depois R$2.500. E depois eu ainda pedi demissão no final de 2017, para janeiro de 2018 eu estar entrando dentro da KPMG, que é uma multinacional de auditoria contábil. E lá dentro eu fiz todos os treinamentos que eu tive que fazer, isso porque a empresa já tinha essa cultura de investir no próprio funcionário, vamos dizer assim. Então eu aproveitei essa oportunidade, além da própria faculdade que eu ainda estava fazendo, que eu só fui me formar no final de 2018, fiz cursos complementares, toda a área financeira que eu já vinha estudando por conta própria, né, mais um lado pessoal, ajudou eu colocar alguns conhecimentos dentro ali da auditoria contábil, né, principalmente na parte de análise financeira das empresas. Enfim, eu investi no meu conhecimento para agregar valor para a empresa, tanto que em apenas um ano eu fui promovido 4 vezes. Então, o meu salário aumentou 4 vezes em um ano. Assim eu consegui investir mais, eu já tinha uma educação financeira, já estava ali com o meu padrão de vida controlado. E outro ponto foi que, aí que você pode se identificar ou não, eu pensei, eu falei, tá, eu estou em uma empresa que eu consigo, aliás, tem um ótimo plano de crescimento, né, um plano de carreira, que pelo menos entre 10, 12, talvez 15 anos eu poderia virar sócio da empresa, mas eu decidi criar o meu próprio negócio. Então, em março de 2019, 23 de março de 2019, eu criei o Favelado Investidor. E dentro do Favelado Investidor, eu tive o propósito, e tenho ainda, de educar financeiramente as pessoas mais pobres, que é de onde eu vim, inclusive, dentro da quebrada, dentro da favela. Porque eu sei que a falta de educação financeira dificulta muito a vida de cada um ali dentro. A falta de organização, de gastar mais do que se deve, e aí você vai perguntar, pô Murilo, mas eu recebo pouco. Aí entra no segundo ponto que eu falei, que é você aumentar sua renda. Mas, se você tem o apetite de empreender, vai para cima. Claro que você já tem que ter uma consciência de que tudo pode dar errado, que você pode perder todo aquele tempo, toda a energia
todo aquele dinheiro que você colocou no seu negócio, inclusive sair de lá desse seu projeto devendo banco, devendo, se você pegou dinheiro emprestado com alguém, devendo muita gente. Mas, se der certo, financeiramente você vai ser muito bem recompensado. Até porque quando a gente fala sobre você seguir uma carreira dentro de uma empresa, você vai estar vendendo a sua hora. E não tem nada de errado com isso. Hoje muita gente bate na internet, não vende sua hora, isso, aquilo. Mano, eu respeito a posição, a opinião de cada um, o propósito de cada um. Então, se você quer seguir carreira dentro de uma empresa, não tem problema, tem CEO, diretor de grandes empresas que recebem muito, mas muito bem. Mas se você quer receber muito mais do que um CEO, que às vezes é só um diretor, é uma pessoa empregada de fato, só tem um cargo de confiança, mas ele é empregado, porque existe alguém que recebe mais do que ele, que está correndo mais risco do que ele, que é o sócio da empresa. Então, se você quer ir para cima, para arriscar muito mais e montar seu negócio, eu recomendo que você faça isso. Em uma área que você tem conhecimento, uma área que você consiga ter um grande diferencial e uma área que você consiga faturar muito bem. A Mercer tem um grande exemplo, o Favelado Investidor. Porque enquanto vários educadores financeiros estavam falando economês, estavam falando coisas difíceis, estavam falando com um público que já tem muitas oportunidades, que já tem um dinheiro, já tem um berço educacional muito mais estruturado, eu falei para as pessoas da onde eu vim. As pessoas que muitas não se formaram nem sequer no ensino médio. As que se formaram, infelizmente, não tiveram muitas portas depois disso. Um percentual mais pequeno vai filtrando, entrou numa universidade, tem um bom emprego. Então, um caminho que pode salvar essas pessoas, educação financeira e cultura de investimentos. Que, inclusive, ainda é muito difícil falar com muita gente, porque hoje a gente vê um movimento inverso daquilo que eu fiz, daquilo que eu acredito e daquilo que eu ensino, como apostas, Blaze, jogo do bicho, Mega Sena, toda essa questão. Só que eu ainda persevero, eu ainda tenho um grande diferencial e não é à toa que o Favelado Investidor cresceu muito, que o Murilo cresceu muito. Então você tem que fazer algo muito similar dentro da sua área de competência. Porque eu não comecei a ensinar sobre educação financeira, sobre investimento sem saber nada. Não, eu já estava investindo desde 2015, desde quando eu comecei lá no cartório. E hoje eu sou bem recompensado financeiramente através do meu próprio negócio. Mas tem um terceiro ponto que não pode deixar de lado, que é justamente o que eu ensino sobre investimentos, sobre cultura e princípios para você ser um investidor de sucesso. Porque eu comecei a investir a minha grana recebendo pouco. E hoje que eu recebo muito mais, eu continuo investindo. Então, se você não tem uma educação financeira, se você gasta mais do que recebe, não vai sobrar dinheiro para você investir. Isso vai consumir toda a sua energia, todo o seu foco, toda a sua ambição, de fato, a sua alegria, porque a dívida ela faz isso com você, ela destrói o seu lado emocional, além de destruir famílias e por aí vai, que a gente sabe muito bem. Mas ainda assim, se você tiver uma boa educação financeira e tá ganhando muito bem, que você aumentou sua renda, você aumentou seu salário, se você não souber multiplicar isso, a inflação vai corroer seu poder de compra. Você vai ficar à mercê de gerente de banco que só quer bater meta dele, ele não está se preocupando com você como cliente. Você vai colocar o seu dinheiro em qualquer lugar acreditando que é um bom investimento, mas na verdade você está pagando altas taxas de administração, não tem uma rentabilidade sequer decente e só vai estar perdendo o seu dinheiro. Aí quando você chega nos seus 50, 60 anos, fala, pô, eu poderia ter aqui 4, 5 vezes mais do que eu juntei. E aí você ainda tem que agradecer um pouco porque você buscou aumentar sua renda, mas se isso não acontecer de uma maneira como você esperava, a situação fica muito pior. Então, para você chegar no seu primeiro R$1 milhão, você tem que trabalhar esses 3 pontos, assim como eu trabalhei. Eu trabalhei na questão da educação financeira. Para você ter uma ideia, toda sexta-feira à noite eu faço o levantamento sobre aquilo que eu consumi na semana, se eu gastei no cartão de crédito, no débito, o que é que seja, sobre as contas que eu paguei e já vejo o que eu vou gastar. Sim, eu tenho um orçamento semanal sobre o que eu posso gastar, com o que, se aquilo faz sentido, se não, desde parte de lazer, desde contas obrigatórias e desde a minha parte de investimento. Toda sexta-feira eu faço isso. Tá? Eu tenho uma planilha aí que me ajuda desde 2015, inclusive. Então, se você não tem esses 3 pontos alinhados, vai ficar muito mais difícil para você chegar no seu primeiro R$1 milhão. Porque ou você vai ganhar muito dinheiro e vai gastar mais do que ganha, então você pode ter um custo de vida, um padrão de vida melhor, porque você recebe bem. Mas sempre vai viver preocupado porque não sobra nada. E sempre vai ficar preocupado e ansioso
sobre o seu futuro, sobre sua aposentadoria, porque você não investe nada. E quando o seu filho crescer e se perguntar, pô, meu pai e minha mãe não juntou uma grana para eu poder fazer uma escola boa. Porque eu acredito que quando você for pai ou mãe, se é que já não é, você almeja dar boas condições ali para o seu filho, para sua filha. Mas cabe você começar a plantar agora para colher no futuro. E esses 3 pilares vão te ajudar aí você não só chegar no seu primeiro milhão, mas no patrimônio que você bem desejar. Fechou? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, se você gostou, deixa aqui sua curtida porque é muito importante para mim. Assim como eu estou te ajudando, eu só peço essa sua ajuda. Na verdade, uma segunda ajuda, de você se inscrever aqui no canal também. Demorou? Tamo junto e até semana que vem. Valeu!